Olá, meus caros irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E desta feita, nós vamos fazer aqui uma breve consideração acerca do Concílio de Nicéia. Bom, para quem não sabe, o Concílio de Nicéia é considerado a primeira grande reunião dentro da história da Igreja, ou seja, foi uma reunião de bispos, os quais discutiram uma temática bíblica, uma temática escriturística, muito mais acerca da pessoa de Jesus. Um concílio é uma convocação de bispos, e o Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano de 325, hoje a cidade de Nicéia já não tem mais esse nome, mas ela é situada na Turquia, né? Foi situada ali na Turquia, e é situada na Turquia o local onde aconteceu esse concílio no ano 325, e ele é de suma importância porque há muitas pessoas, muitos inclusive teólogos liberais, eles costumam dizer que neste concílio a divindade de Jesus Cristo ela foi inventada, ou seja, Jesus passou a ser Deus a partir do momento deste concílio de Nicéia. É por isso que é muito importante para nós sempre procurarmos pesquisar o máximo possível de informações acerca do concílio de Nicéia. Bom, eu vou aqui discorrer em cima da linha ortodoxa, ou seja, daquela linha que acredita que o concílio de Nicéia não teve segundas intenções e nem tampouco também teve a intenção de divinizar o homem Jesus de Nazaré. Ou seja, o concílio de Nicéia ele teve um caráter de elucidação da pessoa de Jesus de Nazaré. Porque existem muitos, como eu falei, que dizem que nesse concílio Jesus ele passou a ser considerado o Filho de Deus e Deus também, dando com isso início à doutrina que nem todos concordam, que é a doutrina complexa, eu costumo dizer isso, não é uma doutrina fácil de se entender, que é a doutrina da Trindade. O Concílio de Nicéia, incipientemente, pode-se dizer, ele começou os rumos da doutrina da Trindade, que mais tarde, lá pelos anos 451, mais ou menos, no Concílio de Calcedônia, é que se definiu ali mais exatamente acerca desta doutrina chamada doutrina da Trindade, ou seja, Deus é um só, mas ao mesmo tempo ele é três, ou seja, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles são da mesma essência, da mesma natureza, tem todos eles a mesma substância, com isso compondo a pessoa de Deus. Deus então seria um Deus triuno. Isso é uma doutrina muito complexa e que muitos não a entendem ou não a aceitam, o que é bem razoável e bem racional para muitas pessoas, já que é uma doutrina complexa. Bom, mas nós estamos aqui falando acerca do Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325. Bom, neste concílio, podemos dizer que a igreja ela já não estava mais sendo perseguida. Neste ano de 325, inclusive quem até instituiu ou quem ordenou o concílio, quem deu a ordem para que o concílio fosse feito foi o próprio imperador de Roma. É verdade. O imperador de Roma, ele deu a ordem para que o concílio fosse realizado. Na época, então, foram feitos 1.800 convites para 1.800 bispos comparecerem ao concílio, sendo que desses 1.800 compareceram ao concílio cerca de 315, uns dizem 325 bispos compareceram ao concílio de Nicéia. É interessante notar também, e isto é um ponto pacífico dentro dos historiadores eclesiásticos, que no concílio de Nicéia o imperador Constantino, que era um imperador considerado o primeiro imperador cristão, ele próprio também antes perseguiu a igreja, sabiam? Muita gente pensa que ele se converteu, não. Ele perseguiu também a igreja, assim como os demais antecessores dele estavam perseguindo a igreja. Ele perseguiu a igreja, mas existe uma história
ou uma história, né, com E, já que existem duas vertentes, pelo menos são as que mais confiáveis acerca da conversão, como esse imperador veio se converter, mas existe uma história, talvez com H, não é, uma vertente, um viés, que diz o seguinte, que este imperador Constantino, ele estava para entrar em uma guerra com um oponente que estava aspirando também a ser o imperador de Roma. Uns falam que o nome desse oponente era Maximiliano, outros era Maxêncio. Eu só sei que ele lutou com esse imperador, com este suposto, né, pretendente a imperador, chamado Maxêncio ou Maximiliano, e ele venceu. Mas antes dele vencer esse combate e assumir o Império de Roma e ser o imperador de Roma, ele, segundo dizem, teve uma visão. Outros falam que foi um sonho, para vocês verem que a história ela tem alguns viés de interpretação, não é um ponto fechado, um ponto pacífico. Então alguns dizem que ele teve uma visão, e nesta visão ele, em latim, via a seguinte frase: sobre este sinal tu vencerás. E que sinal ele viu? Ele viu um sinal de uma cruz, tanto é que ele mandou pintar no escudo de todos os seus soldados a cruz, e pintou-se a cruz em todos os escudos dos seus soldados. E ele de fato venceu a guerra contra o seu oponente, tornando-se assim o primeiro imperador cristão. E ele entendeu mais tarde que a cruz foi o local, né, foi o instrumento de tortura pelo qual Cristo, Jesus, morreu pelos nossos pecados, e ele então passou a entender isso, e ele passou então a se voltar para o lado da igreja. Inclusive no ano 313 da nossa era, ele expede o Édito de Milão, que nesse édito ele pede para que todas as perseguições elas cessem, elas parem. Todas as perseguições, inclusive contra os cristãos, elas deveriam encerrar-se naquele momento, a partir daquele édito, chamado Édito de Milão, ou Édito de Tolerância, conforme muitos costumam chamar. Então, a partir dali, a igreja ela passou a gozar de uma liberdade para cultuar, ela passou a gozar de uma liberdade para se expressar, para poder falar do Evangelho de Jesus, e chegou a própria fé cristã dentro do próprio império e nas suas mais altas hierarquias. É bem notório que nós sabemos que muitos senadores, muitos governantes e muitos soldados do Império Romano, centuriões, haviam já se convertido à fé cristã. E muitos desses morreram, inclusive, nas arenas de Roma e nas perseguições que os imperadores que antecederam Constantino promoveram contra a igreja cristã. Mas um imperador se converter foi uma novidade. Uma coisa bem interessante também é que Constantino ele só foi receber praticamente os sacramentos, ou seja, o batismo e comungar com a Santa Ceia do Senhor, né? Com a Santa Ceia já quase nos seus fins de dias, quase próximo da sua morte, é que ele teve acesso ao batismo e também a comunhão do pão e do vinho, ou seja, que nós chamamos de ceia do Senhor, não é? Ou Eucaristia, conforme os nossos amigos e irmãos católicos costumam falar, a Eucaristia, não é, queridos? Então esse imperador, ele promoveu essa reunião, esse concílio, porque estava vendo um tumulto muito grande, e o nome desse tumulto, dessa controvérsia que estava tomando todos os rincões do Império Romano, foi chamado de polêmica ariana. Por que polêmica ariana? Porque é advinda de Ário. Ário era um bispo da cidade de Alexandria, que ficava no Egito, e esse bispo ele dizia o seguinte, que Jesus ele é importante, que Jesus ele é proeminente, que Jesus ele é poderoso, ele tem todas as coisas que podemos inclusive adorá-lo, mas Jesus em um dado momento da história, do tempo, do espaço, né, vamos dizer assim, ele foi criado por Deus. Ou seja, Jesus ele não é coexistente, coeterno
com Deus. Ele, em um momento, Deus o criou, gerou. Ele entendia que a palavra gerar era criar. Então, ele diz que naquele momento Jesus passou a ser criado e passou a ser a primícia da criação de Deus. Ou seja, Jesus passou a ser o ser mais proeminente criado por Deus. E isso estava trazendo uma controvérsia, uma discussão muito grande em torno deste assunto, já que a maioria dos cristãos daquela época e ainda hoje acreditam que Jesus é Deus encarnado, acreditam que Jesus é o Verbo que se encarnou, o Verbo que era Deus, que estava com Deus e era Deus. Ainda que alguns façam algumas exegeses dentro da palavra theos e a palavra theos, né? E essa exegese ela tende a querer dizer que Jesus não é Deus na sua essência plena, mas isso daí para um outro vídeo, tá bom? Mas houve essa controvérsia ariana, e essa controvérsia ela estava trazendo uma série de instabilidades dentro do próprio Império Romano, para vocês verem como Jesus sempre foi alguém que é alvo de discussões, é alvo de divergências, é alvo de visões, umas certas, outras erradas, para vocês verem que Jesus ele é uma pessoa ímpar dentro da história humana. Já se fazem mais de 2000 anos e Jesus é pregado todos os dias, todos os tempos, em todas as horas, em todos os meses. Ele sempre é lembrado em qualquer lugar, seja pelos que o adoram, seja por aqueles que não o adoram, também discutem e debatem sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. Então naquela época houve essa instabilidade, houve esse grande burburinho, né? Houve esse grande tumulto no Império Romano, e o imperador Constantino resolveu então convocar este concílio de bispos para definir e para fazer então uma, vamos dizer assim, uma definição da pessoa de Jesus. Quem era Jesus afinal? Será que ele é Deus? Ele é consubstancial com Deus? Inclusive, ao fim do concílio de Niceia, no ano de 325, né? Concílio esse que demorou bastante tempo para, inclusive, terminar. Não foi assim uma coisa de 2 dias, 3, foram bem mais, né? Esse concílio, no final, definiu-se a palavra consubstancial. Ou seja, definiu-se que Jesus era consubstancial com Deus. Ou seja, ele era da mesma substância, coparticipante da mesma substância de Deus. Ou seja, ele participava e participa, para nós cristãos, da mesma essência de Deus, da mesma essência da divindade. Ora, os bispos que estavam ali, que votaram, apenas dois foram a favor de Ários. Então, se tinham os 315, 313 foram a favor de que Jesus é Deus, e apenas 2 discordaram. Se foi 325, então 323 concordaram que Jesus é Deus, e os outros demais 325 concordaram que Jesus é Deus e os outros 2 não. Então Ário ele perdeu, assim podemos dizer, de lavada, né, neste concílio, e Ário inclusive foi banido depois, foi tirado do próprio concílio, e ele foi banido e tido como, inclusive, como herege, ou seja, alguém que estava com uma reputação de inimigo da fé ortodoxa, da fé cristã, na pessoa de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Bom, isso é um assunto bastante interessante e bastante denso, que neste vídeo, é claro, é muito pequeno, nós estamos dando apenas um parecer para você do concílio de Niceia, tá bom? Uma coisa bem interessante também, que foi debatida no concílio, é a questão de que os clérigos não deveriam abrigar meninas jovens em suas casas. E isso por causa das tentações, e isso por causa de se não incorrer nas tentações sexuais, e também isso foi definido no concílio. Mas pouco se fala acerca disto, porque o cerne do concílio, ou seja, o ponto central do concílio, foi exatamente falar acerca desta questão, se Jesus era
consubstancial com Deus ou não era consubstancial com Deus. Se Ario estava certo ou se Ario estava errado na sua concepção e no seu modo de enxergar a pessoa de Jesus de Nazaré, que nós temos como Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o unigênito do Pai, também o primogênito do Pai, e Jesus, o Logos de Deus, o Verbo encarnado de Deus, aquele que estava com Deus e que é Deus. Bom, então fica aí esse pequeno vídeo para a sua reflexão e também para você poder meditar mais, ler mais acerca da história da igreja e, consequentemente, ler acerca dos concílios que a igreja teve, sendo que o concílio de Nicéia é um concílio cercado assim de teorias da conspiração, tem muitas teorias, né? É um concílio muito explorado aí, tanto pela crítica favorável a Jesus, quanto a crítica não favorável a Jesus. Então, é um concílio que eu creio que é um dos mais importantes, se não o mais importante, que ocorreu dentro da história eclesiástica ou da história da igreja cristã aqui no planeta Terra, ok? Lembrando a vocês que nós aqui emitimos as nossas opiniões, mas com isso não queremos, levamos apenas a você uma reflexão, mas queremos sempre reafirmar aqui que não somos donos da verdade e nem tampouco detemos totalmente a verdade. Seguimos a verdade, amamos a verdade e queremos sempre estar em busca da verdade, mas nós em si próprios, eu não sou a verdade, tá bom? Eu sou seguidor da verdade. E eu não sou também o dono da verdade. Ou seja, eu não sou a palavra final em termos de Bíblia ou em termos de doutrina. Isso aí é alguma coisa, tá bom? Que eu sempre coloco aqui no ar, no canal aqui, ok? Para que você não pense que eu estou gravando aqui, que eu estou dando minha vertente, a minha opinião, ou dando a minha visão para você, e a minha visão que por A mais B que está certa. Não, eu costumo dizer o seguinte, que eu costumo apreciar, ler muito tipo de literatura e também leio as opiniões até contrárias àquilo que eu penso, aquilo que eu creio, porque eu acho que isso para mim é salutar. Eu vou passar a ter uma visão daquilo que as outras pessoas também pensam e respeitá-las dentro daquilo que elas pensam. Isso é muito bom para a nossa convivência como seres humanos, ok? Então, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe você. Não esqueça de, ao ver esse vídeo, você se inscrever aqui no canal. Basta tocar naquela palavra inscrever-se, que está em letra vermelha. Ao inscrever-se, dê o like, que é aquele joinha, tá bom? Isso é muito importante aqui pro canal. Ao dar o like também, você ativa o sininho, tá bom? Com a palavra todas, para que toda vez que eu gravar um novo vídeo, você tenha acesso e o YouTube vai te comunicar. E você pode ver o vídeo ou no momento que é comunicado, ou pode ver depois da comunicação. Isso fica a teu critério, não é nada obrigado, ok? E lembrando também para você compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas possíveis, principalmente as pessoas que estão internadas, que estão presas ou que têm difícil acesso a uma denominação cristã para ouvir a palavra de Deus. Pessoas que estão em casa, como muitas que eu conheço, que não têm como se locomover, estão em cadeiras de roda ou estão doentes. Então compartilhe com essas pessoas os vídeos aqui do canal, ok? Então que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.